Você já parou para pensar de onde veio o seu nome? Quem escolheu? Por quê? E o mais curioso, será que esse nome existia há 1000 anos? Ou será que ele surgiu por causa de uma moda, de uma religião, ou até de uma série de TV? Pois é, os nomes não são só uma etiqueta, eles carregam histórias, tradições, transformações e até disputas culturais. Neste vídeo do canal Ideias Criativas, a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá dos tempos antigos até os dias de hoje, para entender como os nomes foram surgindo, se transformando, viajando de cultura em cultura, e até mesmo ganhando novas versões com a internet e as redes sociais. A cada capítulo, vamos mergulhar em um pedacinho dessa história fascinante. Vamos falar de nomes nas civilizações antigas, na Idade Média, nas grandes navegações, no Brasil colonial, na virada do século XX, até chegar na geração dos nomes criativos e únicos que vemos hoje. Se prepara para descobrir por que certos nomes eram proibidos, como nomes viraram sobrenomes, e até o motivo de tanta gente se chamar Maria, João ou Enzo. E no fim, eu quero saber, você gosta do seu nome? Mudaria? Já pensou em como seria se tivesse nascido com outro? Então já vai pensando nisso enquanto a gente embarca nessa jornada. E se curtir o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também curte essas viagens curiosas pela história. Onde tudo começou, os nomes na antiguidade. Muito antes de existirem certidões de nascimento, aplicativos de bebê e listas com os nomes do ano, os nomes já estavam por aí. Nos tempos mais antigos da humanidade, o nome era algo extremamente simbólico. Mais do que identificação, ele era um sinal de poder, posição ou até mesmo uma bênção. Na Mesopotâmia, por exemplo, nomes como Enlil, Ninhursag ou Gilgame eram usados não só por pessoas comuns, mas também por deuses e reis. Cada nome tinha uma carga espiritual, um significado, uma ligação com a natureza ou com o divino. No Egito Antigo, os nomes tinham tanto poder que alguns faraós até mudavam de nome ao longo da vida, como uma forma de marcar mudanças de destino, autoridade ou conexão com os deuses. O nome era quase como um amuleto. Na Grécia Antiga, os nomes estavam muito ligados aos deuses da mitologia e aos heróis. Alguém chamado Alexandros, por exemplo, carregava o significado de defensor dos homens. Era comum os nomes trazerem uma função ou virtude que a pessoa deveria representar. Já em Roma, os nomes começaram a ter uma estrutura mais complexa, com prenome, nome da família, o nomen, e, às vezes, um sobrenome adicional, o cognomen. Essa forma de nomear influenciou diretamente o jeito como usamos nomes no Ocidente até hoje. Curiosamente, nem todo mundo tinha direito a um nome completo. Escravos, por exemplo, geralmente recebiam apenas um nome simples, ou nem isso. Isso mostra como o nome também era reflexo de status social. Além disso, os nomes eram passados de geração em geração como forma de preservar a memória dos antepassados. Dar o nome do avô a um neto era quase uma tradição sagrada em muitas culturas antigas. Ou seja, desde os primórdios da história, o nome já era muito mais do que um rótulo. Era destino, identidade, poder e muitas vezes, fé. Na Idade Média, o mundo passou por grandes mudanças sociais, religiosas e políticas, e os nomes também acompanharam essa transformação. Com o crescimento das populações e a expansão dos reinos, começou a surgir a necessidade de diferenciar pessoas com o mesmo nome. É aí que entram os sobrenomes. No início, eles surgiam como uma descrição extra: João, o ferreiro; Maria, filha de Pedro; Paulo da colina. Esses complementos acabaram virando parte oficial do nome com o passar do tempo. Na Europa, os sobrenomes começaram a se tornar hereditários entre os séculos XI e XIV, principalmente entre nobres. Isso reforçava a linhagem, a propriedade e o status de uma família. Com a Igreja Católica dominando boa parte da vida europeia, os nomes de santos começaram a ganhar força. Batizar uma criança com o nome de um santo era uma forma de proteção espiritual, e também uma maneira de mostrar devoção religiosa. Além disso, muitos nomes germânicos se misturaram aos latinos e cristãos. Foi uma época de sincretismo cultural. Daí surgiram nomes como Bernardo, do germânico forte como um urso, ou Matilde, poderosa em batalha. Os sobrenomes podiam indicar profissão, como ferreira, moleiro, pescador, local de origem, como da Silva, do Vale, dos Santos, ou características físicas ou de personalidade, leal, bravo, moreno. Curiosamente, o uso de sobrenomes demorou a chegar a todos os estratos da sociedade. No campo, entre os camponeses, os nomes ainda eram simples e muitas vezes mudavam de geração para geração.
Mas o fato é que, a partir da Idade Média, os nomes começaram a se organizar de forma mais parecida com o que usamos hoje, com nome e sobrenome fixo, transmitido por herança. Com a era dos descobrimentos, os nomes passaram a viajar pelo mundo. Quando os portugueses e espanhóis chegaram às Américas, trouxeram não só religião e armas, mas também nomes. No Brasil, por exemplo, nomes de origem portuguesa dominaram os primeiros séculos. Maria, João, Antônio, José eram nomes praticamente obrigatórios, muitas vezes acompanhados por nomes de santos ou de figuras bíblicas. A imposição do batismo católico nos indígenas fez com que muitos perdessem seus nomes originais. Isso também aconteceu com os africanos escravizados, que eram rebatizados com nomes cristãos quando chegavam ao Brasil. A mistura cultural começou a formar nomes compostos e adaptações. José Aparecido, Maria do Carmo, João Batista. Essa criatividade foi uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, de adaptação. Algumas famílias indígenas conseguiram manter nomes originais como sobrenomes, como Arapongas, Pataxó, Guarani, o que hoje é visto como um ato de afirmação da identidade indígena. Com a chegada de imigrantes italianos, alemães, japoneses e árabes, o Brasil passou a ter uma nova leva de nomes. Pietro virou Pedro. Franz virou Francisco. E até os sobrenomes eram adaptados para facilitar a pronúncia. Algumas famílias mantiveram os nomes originais com orgulho, mas muitos mudaram ou simplificaram para evitar discriminação ou preconceito. Esse caldeirão cultural transformou o Brasil num dos países com maior diversidade de nomes do mundo, e com um jeitinho único de criar nomes diferentes a partir de combinações e sons agradáveis. Com o século XX e o crescimento da mídia, os nomes passaram a ser influenciados por celebridades, novelas, cantores e filmes. O nome da atriz da novela virava tendência nacional em questão de semanas. Isso explica por que temos tantas Helenas, Eduardos, Carolinas e Fernandas nascidas nos anos 80 e 90. A televisão moldou os gostos e os registros nos cartórios. Com a globalização, nomes internacionais começaram a ganhar espaço. Kevin, Jéssica, Brian, Kelly. Muitos influenciados por artistas e filmes de Hollywood. Algumas adaptações viraram moda. Michael, Diane, Diane, Uxington, Washington. Nos anos 2000, os nomes compostos viraram febre. Maria Eduarda, Ana Beatriz, João Pedro, Enzo Gabriel. Além de nomes criativos e únicos, combinando letras ou homenageando vários membros da família de uma vez. Essa fase também trouxe muitos nomes criados com base em sonoridade, estética ou originalidade, mesmo sem ligação direta com a tradição ou a religião. Ao mesmo tempo, cresceu o movimento de resgate de nomes antigos e clássicos, como Bento, Olívia, Clara, Miguel, mostrando que os nomes também seguem ciclos de moda, como roupas e músicas. Hoje em dia, os pais têm liberdade quase total para escolher qualquer nome, contanto que não cause constrangimento. E isso abre espaço para invenções, homenagens e até erros de grafia que viram tendência. Os nomes se tornaram um símbolo de identidade individual e, ao mesmo tempo, um reflexo da cultura e da época em que a pessoa nasceu. Com as redes sociais, os nomes ganharam ainda mais importância. O nome agora é também sua marca pessoal. É como as pessoas te encontram no Instagram, no TikTok, no YouTube. Muitos pais passaram a pensar se o nome do filho fica bom no arroba. Outros já registram o domínio do nome para garantir que a criança tenha uma identidade digital no futuro. Além disso, influenciadores, gamers e artistas digitais começaram a usar nomes fictícios ou artísticos, criando personas que se tornaram mais famosas do que seus nomes reais. A busca por exclusividade também faz com que as pessoas criem nomes únicos. Mas isso traz desafios. Nomes difíceis de pronunciar ou escrever podem gerar problemas no dia a dia, desde chamadas na escola até currículos no trabalho. Por outro lado, vemos um movimento de retorno à ancestralidade. Pessoas resgatando nomes africanos, indígenas, árabes, como forma de afirmação cultural e combate ao apagamento histórico. Hoje, o nome é uma escolha que mistura tradição, estilo, espiritualidade, propósito e até marketing pessoal. E com as novas gerações, essa relação só tende a se tornar mais complexa e mais interessante. O que antes era só uma forma de identificar alguém, agora é parte da identidade pública, cultural e emocional. E o futuro? Só o tempo vai dizer quais nomes vão sobreviver. Depois dessa viagem no tempo, ficou claro que os nomes são como mapas. Eles contam histórias, mostram de onde viemos, quem nos influenciou e até quem queremos ser. Desde os deuses da Mesopotâmia até os influencers do Instagram,
Os nomes nos conectam com o mundo e com o passado, e ajudam a construir o nosso futuro. Agora me conta nos comentários. Você gosta do seu nome? Conhece a origem dele? E se pudesse escolher outro, qual seria? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal Ideias Criativas e ativar o sininho para receber mais conteúdos cheios de curiosidade e história como esse. E se você achou esse vídeo interessante, compartilha com alguém que tem um nome diferente, criativo ou cheio de história para contar. Até o próximo vídeo!